O Evangelho de Lucas é o maior livro do Novo Testamento e o mais completo dos evangelhos, pois trata do nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Lucas é o único escritor gentio do Novo Testamento. Ele era médico e historiador. Dentre os vários destaques do seu livro, enfatiza, como nenhum outro evangelista, a importância da mulher. Na reflexão de hoje, vamos falar sobre as mulheres na perspectiva do evangelista Lucas. Então, continue conosco. O Evangelho de Lucas fala de Maria, Isabel, Ana. Também enfatiza, como nenhum outro evangelista, as viúvas. Dá destaque ao corajoso posicionamento de Maria em seu cântico Magnificat. Fala de Marta e Maria, amigas de Jesus. Mostra o cuidado final de Jesus com sua mãe ao pé da cruz. Destacaremos aqui alguns aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, as mulheres que seguiram a Jesus. Essas mulheres foram curadas e libertas por Jesus. Como sinal de gratidão, elas passaram a segui-lo em sua jornada evangelística de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Dentre elas estavam Maria Madalena, de quem Jesus expulsara 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma mulher vinda do submundo e outra da corte. Elas se unem como discípulas de Jesus. Em segundo lugar, as mulheres que assistiram Jesus com seus bens. Jesus, mesmo sendo Deus, não realizou milagres para suprir suas próprias necessidades. De bom grado, aceitou a oferta das mulheres. Essas andaram com ele de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, prestando-lhe assistência, tanto na alimentação, como no suporte de hospedagem, roupa e calçados. Enquanto Judas, um apóstolo de Jesus, tirava o dinheiro da bolsa, essas mulheres colocavam dinheiro na bolsa. Em terceiro lugar, as mulheres que sobem com Jesus para Jerusalém. Mesmo sabendo que havia uma hostilidade no ar, que Jesus já alertara que seria entregue nas mãos dos anciãos, escribas e principais sacerdotes, para sofrer muitas coisas e ser morto, essas mulheres não se intimidaram. Elas deixaram a Galileia e subiram com Jesus para Jerusalém. Elas eram corajosas, não se amedrontavam. Elas estavam dispostas a enfrentar os riscos do discipulado. Em quarto lugar, as mulheres estão presentes na crucificação de Jesus. Enquanto os apóstolos, exceto João, fogem, acuados pelo medo, essas mulheres estão presentes na crucificação de Jesus. As mulheres de Jerusalém choravam ao ver Jesus sendo levado para a crucificação, mas essas mulheres estão presentes mesmo quando Jesus está sendo exposto à ignomínia da cruz. Em quinto lugar, essas mulheres estão presentes no sepultamento de Jesus. Os discípulos estão ausentes da crucificação e não compareceram no sepultamento de Jesus. Mas essas mulheres desceram ao jardim onde o corpo de Jesus foi depositado. Elas observaram não apenas o local exato, mas também como o corpo de Jesus foi depositado ali. Não tiveram medo de retaliação, elas não se intimidaram. Em sexto lugar, as mulheres foram comprar perfumes no final do sábado para embalsamar o corpo de Jesus.
Tendo Jesus morrido na sexta-feira, às 3 horas da tarde, e tendo o sábado começado na sexta-feira, às 6 horas da tarde, o tempo para pedir a permissão de Pilatos, tirar o corpo da cruz, prepará-lo para o sepultamento, foi muito curto. As mulheres perceberam que o serviço de embalsamamento precisava de um retoque. E elas investem o seu dinheiro para comprar os perfumes e os ungüentos. Em sétimo lugar, as mulheres foram ao túmulo no domingo de madrugada. Não foram os homens, nem mesmo os apóstolos que foram ao túmulo para levar ungüentos, mas essas mulheres da Galileia. Quando os apóstolos estavam trancados, com medo dos judeus, elas estão corajosamente expostas, sofrendo todas as possibilidades de riscos. Foram elas que viram a pedra rolada do túmulo. Foram elas que viram o túmulo aberto. Foram elas que entraram no túmulo primeiro. Foram elas que viram e ouviram os anjos primeiro. Foram elas que foram relembradas das palavras de Jesus na Galileia, quando alertou-as sobre sua morte e ressurreição. Foi a uma delas, Maria Madalena, que Jesus apareceu pela primeira vez. Foram essas mulheres que foram anunciar a ressurreição de Jesus de primeira mão. Em oitavo lugar, as mulheres foram proclamar aos apóstolos a ressurreição de Jesus. Enquanto as mulheres estão em plena atividade, os apóstolos estão inativos, trancados dentro de casa, com medo dos judeus. Elas chegam e falam com precisão sobre tudo o que viram e ouviram, pois os apóstolos não acreditaram nelas. Os 2 discípulos que caminhavam para Emaús ouviram o relato dessas mulheres, um relato minucioso, preciso, e verificaram a exatidão do testemunho delas, mas mesmo assim não creram, até serem exortados por Jesus e até Jesus se revelar a eles. Em nono lugar, as mulheres estavam presentes quando Jesus deu a grande comissão aos discípulos. Elas estavam com os discípulos quando Jesus apareceu a eles e censurou sua incredulidade, deu-lhes a grande comissão, prometendo-lhes o revestimento de poder e o derramamento do Espírito Santo. Em 10º lugar, as mulheres estavam presentes na ascensão de Jesus. As mulheres seguiram Jesus juntamente com os discípulos para o Monte das Oliveiras, em direção a Betânia, quando Jesus os abençoou e foi assunto aos céus. Elas viram o triunfo de Jesus Cristo e se alegraram nele. Em 11º lugar, as mulheres voltaram com os discípulos para o cenáculo. Elas estavam presentes entre os 120 que se reuniram no cenáculo por 10 dias, aguardando o cumprimento da promessa do Pai, o revestimento de poder. Elas oraram com perseverança. Elas oraram na mesma sintonia com os apóstolos, até que os céus se fenderam. Em 12º lugar, as mulheres foram cheias do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado, as mulheres estavam presentes. Elas foram cheias do Espírito Santo, foram revestidas com o poder do Espírito Santo. Em 13º lugar, as mulheres falaram as grandezas de Deus. Elas falaram em outras línguas as grandezas de Deus. Elas proclamaram os gloriosos feitos de Deus. Elas não apenas oram com perseverança, mas também proclamam com entusiasmo as grandezas de Deus.